Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando eu canto esse hino, e graças ao Senhor nós temos cantado ele várias vezes ao longo dos anos, eu sempre sou tocado, porque eu vejo a condição minha de que eu preciso ser iluminado. Quando nós somos salvos, quando Cristo salvou a nossa vida, nós fomos transferidos de reino. E onde está esse versículo? Está em Colossenses. O Senhor, Deus nos libertou do império das trevas. Fala para o irmão do seu lado, Deus me libertou. Deus me libertou. Deus me libertou. Irmãos, essa é uma grande transferência que muda a nossa vida. Às vezes nós temos sonhos humanos. Uma grande conquista para muita gente é quando consegue sair de uma casa alugada e vai para uma casa própria, não é verdade? Esse não é o sonho de muitos brasileiros? E quando você faz uma mudança de uma casa alugada e vai para uma casa própria, vem um caminhão de mudança e transfere as suas coisas para a sua nova casa. E é uma grande alegria poder morar numa casa própria. Mas não é essa mudança que Deus faz em nossa vida. Mesmo que Deus também nos abençoe para que possamos um dia ter esse privilégio, essa bênção. Mas a mudança que Deus faz em nossa vida é espiritual. Deus muda a nossa pessoa de reino. Nós saímos debaixo do governo satânico, do império das trevas, e Deus nos leva aos céus e somos transportados para o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de amor. É um reino de amor. Deus é amor, assim como Deus é luz. Então, precisamos aprender, amados irmãos, a tomar posse desses versículos para que nossa vida possa mudar de realidade. Não podemos viver uma vida cristã de doutrinas, de teorias, conhecer alguns versículos, mas ter uma vida da igreja que não traz mudança em nossa vida. Se ano após ano nós continuamos iguais, tem algo errado, irmãos. Porque toda vez que Deus nos ilumina, toda vez que o amor de Deus nos toca, algo em nossa vida precisa mudar. Algo tem que mudar. E às vezes nós passamos muito tempo da nossa vida ainda escravizados e sujeitos ao império das trevas, mesmo sendo cristãos, porque muitas vezes eu e você não usamos o nosso espírito. E essa transferência é espiritual. E a reação que precisamos ter em nosso espírito é ouvir a palavra e praticar a palavra. É nós deixarmos a nossa passividade e tomarmos posse de tudo aquilo que Deus nos deu. E outro versículo também que eu queria incluir na introdução dessa mensagem, cujo título é Andar como Filhos da Luz, que vem dessa série do Alimento Diário, Deus é Amor, é Efésios 5:8, que fala: Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Olha aqui o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala que nós éramos trevas, não é nem que nós estávamos nas trevas, mas nós éramos trevas. Da mesma maneira, quando Deus nos transfere do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, nós nos tornamos luz. Porque Deus é luz. E quando Deus nos salva em Cristo, Ele nos enche com a sua pessoa. E o Espírito dentro de nós é luz. Primeiro, o Espírito ilumina a minha vida. Eu sou exposto na minha condição de pecador. Eu me arrependo de tudo aquilo que ofende a Deus, porque a minha consciência ativada pelo Espírito me mostra que eu preciso me arrepender. E a partir daí, meus irmãos, a nossa vida passa a mudar. E essa luz da vida é uma luz que nos transforma, que tira toda a treva. E aí nós passamos a ser luzeiros neste mundo, passamos a ter uma expressão de quem Deus é.
Na sua experiência do dia a dia, quando você está no teu trabalho, as pessoas sabem que você é cristão? As pessoas sabem que você tem o Senhor? Que Cristo te salvou? Ou você é alguém que ninguém sabe que você é do Senhor? Essa é uma primeira questão que precisamos avaliar diante do Senhor. Porque a nossa função, irmãos, não é esconder a nossa luz. Nossa função é deixarmos Cristo se expressar através de nós como luz. Só que essa luz não é uma luz que está ali para condenar as pessoas, mas é uma luz que é para iluminar a todos a conhecerem ao Deus verdadeiro. A esse Deus que nos alcançou com seu amor. E por meio de Cristo, nos alcançou como graça para nos salvar. Então, a experiência de sermos luz é uma experiência de que no dia a dia eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio da palavra, eu estou expressando tudo que Deus é na minha vida. Agora, se eu estou vivendo nas trevas, como é que eu vou ser luz? Então, essa é uma palavra para nos encorajar a termos um coração de arrependimento. Porque se nós achamos que estamos corretos, esse é um primeiro passo para nós considerarmos que, na verdade, o Senhor precisa nos iluminar mais. Porque sempre temos algo que Deus precisa alcançar em nós, irmãos. Então é um coração contrito, um coração compungido, um coração de constante busca. Senhor, eu preciso da tua luz. Se eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor ontem, hoje eu preciso ter outra experiência com o Senhor. E não podemos viver baseado na nossa bagagem espiritual, irmãos. Às vezes nós nos baseamos no que eu já experimentei do Senhor, mas se hoje eu não toquei na luz de Deus, então eu fico espontaneamente sujeito a andar nas trevas, porque o Senhor precisa todos os dias ganhar nosso coração. Então esses 3 versículos precisam ser a nossa realidade. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nós somos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E o versículo base dessa palavra: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Em Gênesis, qual foi o primeiro item da criação? Os irmãos lembram? O que Deus criou em primeiro lugar? Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus fala, as coisas acontecem. E a primeira coisa que Deus criou na restauração daquela terra sem forma e vazia foi a luz. Quando meus meninos eram menores ainda são bem pequenos, a maneira que eu ensinava para eles esse versículo é: chegava à noite, aí eles estavam no quarto para dormir, apagava a luz, eles ficavam ali esperando, aí eu falava: e Deus disse, haja luz. Puf. Aí acende a luz e houve luz. Aí eles ficavam olhando assim, ficavam impressionados. Irmãos, essa é a experiência da nossa vida. Quando Deus nos alcançou, Ele transformou as nossas trevas em luz. O que era escuro se tornou claro. E aí a gente começa a ver a situação do nosso coração, a situação interior. É por isso que primeiro Deus criou a luz. E a partir daí todas as outras coisas foram criadas. Ele separou a luz das trevas e todos os itens posteriores da criação. E dentro desse contexto da criação do homem, sabemos que o homem foi criado para ser feliz, para que Deus fosse tudo na vida dele, sua alegria, sua satisfação, sua proteção, seu sustento. Deus só pediu para que o homem não comesse da árvore de conhecimento do bem e do mal. O que o homem fez? Comeu da árvore de conhecimento do bem e do mal. Satanás, a serpente, colocou um questionamento no coração de Eva em relação a alcançar o discernimento, colocar dúvida na palavra de Deus, e o homem tropeçou. O homem desobedeceu ao que Deus falou, e aí veio a queda do homem. Teve uma ruptura, um rompimento da comunhão de Deus com o homem, porque Deus é justo, Deus é santo e Deus tem a sua glória. E nós não podemos, Deus não pode, na verdade, transgredir a sua própria santidade.
E a glória de Deus não pode fazer parte do que não é dele mesmo. E Deus é justo. Então Deus julgou o homem e o homem foi expulso do jardim do Éden, porque o homem desobedeceu a Deus e teve contato com a serpente e entrou a morte, o pecado e toda a história da humanidade é uma história de independência de Deus. Sabe o nosso grande problema hoje, meus irmãos? A nossa independência de Deus. Achamos que nós podemos fazer as coisas sem o Senhor. Aí talvez vocês falem, ah, não, irmão Davi, eu sempre oro, eu sempre dependo do Senhor. Com certeza, se nós somos filhos da luz e nós estamos em comunhão com o Senhor, nós oramos. Mas será que nós dependemos do Senhor em todas as coisas mesmo? Ou naquelas coisas que nós sabemos fazer espontaneamente, nós não consultamos o Senhor? Amados irmãos, nossa dependência tem que ser total do Senhor. E toda vez que nos voltamos ao Senhor, o Senhor nos ilumina mais em relação à vontade dEle. A vontade do Senhor é perfeita, a vontade do Senhor é maravilhosa. Deus tem um plano extraordinário para nossas vidas, mas nós precisamos estar conectados com Ele. Nós temos visto no encargo da Conferência Internacional que Cristo é o centro conector da obra de Deus, ou seja, tudo se conecta em Cristo. Então, qualquer pequena desconexão já nos leva a estarmos nas trevas. Nessa noite, o Senhor quer nos conectar a Ele ainda mais, irmãos, para que Ele possa desvanecer todas as trevas e tirar toda a nossa independência de acharmos que nós podemos viver sem o Senhor. Então, o que acontece quando o homem pecou? Deus teve que expulsar o homem do jardim do Éden e fechar o acesso à árvore da vida. Só que nós temos visto na palavra que, apesar de Deus ter fechado o acesso à árvore da vida, havia um rio que saía do Éden em 4 braços. E esse rio continuou fluindo para alcançar toda a terra. Irmãos, esse rio representa o Espírito de Deus, que alcança o homem independente da sua condição, porque Deus ama o homem. E mesmo que ele tenha tido a necessidade de afastar o homem dele, mas o coração de Deus é de amar o homem. O Espírito hoje alcança a todos aqueles que creem no nome de Jesus. Esse rio tem 4 braços que alcança a nossa condição independente de onde nós estivermos. Contanto que nós tenhamos fé, irmãos, nós podemos ser alcançados por esse rio da água da vida. Esse rio é um rio de graça. O que é graça? É Deus se doando a nós em Cristo. O amor de Deus está de um lado, mas como é que o amor de Deus alcança o homem que está do outro lado? Por meio da graça. Cristo se entregou por nós. Amanhã, louvado seja o Senhor, nós vamos partir o pão. E toda vez que nós partimos o pão, nós temos o pão e nós temos o cálice. O pão representa o corpo de Cristo, que foi entregue por nós, pecadores, mesmo nós não sendo merecedores. E o cálice, o vinho, representa o sangue de Cristo, que foi derramado gota a gota para me salvar, para te salvar. Essa é uma tremenda verdade que mudou a história da humanidade. E quando nós tocamos na salvação de Cristo e nós cremos na sua obra na cruz, esse rio nos alcança. E nós passamos a nos conectar mais uma vez a Deus, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Cristo resolve a questão da justiça de Deus. E como Cristo é o resplendor da glória de Deus, estando nele, podemos participar da glória de Deus. E o Senhor também é santo. Ou seja, nesses quesitos da glória, da santidade, da justiça de Deus, quando fomos alcançados por esse Espírito e cremos em Cristo, fomos reconectados a Deus. E podemos mais uma vez comer da árvore da vida. Essa árvore da vida é Cristo, com uma palavra que nós podemos desfrutar. Em João, no Evangelho de João, nós vimos que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No versículo 14, e a palavra veio, se tornou realidade para nós. Deus, em Cristo, se tornou homem e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de realidade. Eu creio que
Boa parte de nós conhecemos esses versículos, irmãos, mas o que esse versículo vai mudar na minha vida, na sua vida? É nós tomarmos posse disso e praticar. Então, quando nós vimos sobre a desconexão do homem, podemos até perder esperança, mas o Senhor nos salvou para que pudéssemos mais uma vez ter acesso à árvore da vida. E o Senhor se levantou lá em João 7. Quem aqui gosta de ir para a festa de casamento? Levanta a mão. Ué, poucos irmãos, né? Acho que a maioria aqui gosta de ir para a festa de casamento. Por quê? É uma alegria, não é? Zé Mário e a Luísa casaram esses dias. Foi uma alegria, não foi? Graças ao Senhor. A festa de casamento é uma grande alegria. Além de se alegrar com os noivos, geralmente tem comida, tem bebida, né? Tem os amigos, né? Os parentes. E o Senhor Jesus um dia foi para uma festa de casamento. Naquele tempo as festas eram longas, né, Nélio? O Nélio lembra. O Nélio lembra disso aí, né? E aí, de maneira muito significativa, no último dia, em João 7:37, é registrado que era o grande dia da festa. Ou seja, no auge, no ápice da aparente alegria daquela festa, Jesus se levantou e falou uma coisa diferente, que certamente causou impacto naquelas pessoas ali. O que Jesus falou? Ele levantou-se. Ele não ficou sentado ali e falou só para aqueles que estavam próximos. Ele levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o Espírito que nos alcança na nossa condição. Mesmo aparentemente estando numa situação de uma grande festa, mesmo estando ali no auge da alegria, nós precisamos de Cristo. Porque Cristo é a única verdadeira alegria que satisfaz a eternidade que está dentro do nosso coração, irmãos. Sabe que Deus colocou a eternidade no seu coração? Só Ele mesmo pode preencher esse vazio. Nós temos visto na palavra que o irmão Pedro tem falado sobre como o Senhor tem que encher todos os vazios do nosso coração, todos os vácuos em nosso coração. Eu tenho muito vazio em meu coração. E só o Senhor pode satisfazer esses vazios. O que é esse vazio? São insatisfações, são tristezas, são frustrações, são mágoas. Às vezes nós estamos sendo corrompidos pelo pecado, aquilo nos destrói. Tudo isso precisa ser alcançado pelo rio da água da vida. A graça nos salva em Cristo, para que o Senhor seja tudo aquilo que eu preciso e tudo aquilo que você precisa. Os irmãos creem que esse rio alcançou a vida de vocês? Esse rio quer alcançar toda a terra, irmãos. É por isso que na grande comissão que o Senhor deixa, quando Ele vai ascender aos céus, é que, como igreja, cada um de nós possamos pregar o evangelho do reino, porque nós somos canais desse rio que espiritualmente sai do Éden para alcançar toda a terra. E na grande comissão, a nossa função é ir para a rua, pregar o evangelho até os confins da terra. E para nós, nesse momento, os confins da terra, parte dos confins da terra é Uberaba, é o Triângulo Mineiro, é a sua casa, são os parentes que ainda não foram salvos, são seus colegas de trabalho que ainda não experimentaram dessa luz da vida. E o Senhor quer preencher primeiro em nosso coração todos os vazios, toda a terra seca. Outra maneira de colocar, analogicamente, é os vazios são a parte seca do nosso coração, que ainda não receberam esse regar do Espírito. De vez em quando vocês não acordam com um sentimento de sequidão? De que está seco, está difícil? Eu vou te dar uma prática. Invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! A primeira coisa que nós temos que fazer quando nos levantamos é voltar o nosso espírito ao Senhor, para que o Senhor possa preencher o nosso ser, para que o Senhor possa regar com o Espírito aquela parte seca da terra do nosso coração. Eu tenho a tendência de sonhar à noite, e às vezes a gente tem alguns pesadelos, né? Ontem à noite tinha um pesadelo, não tão ruim, mas acordei meio tenso, meio angustiado, mas graças ao Senhor, eu me voltei ao Senhor logo de manhã, falei: Senhor, enche meu coração, Senhor, tenha misericórdia, eu te amo, Senhor.
Graças ao Senhor, todo dia às 7 da manhã, né, tem no IVPT a leitura e desfrute do alimento diário. Então, nós temos N oportunidades de nos conectarmos ao Senhor, irmãos. Sabe, se tem uma coisa que nós podemos avaliar de maneira prática, não falta na vida da igreja as oportunidades para nós tocarmos e praticarmos a palavra, irmãos. Nós não temos mais desculpa. O Senhor nos tem dado tanta abundância de palavra, de maneiras de servi-lo, os canais desse rio estão nos alcançando e nós também somos esses canais. Então, um dos encargos dessa palavra de hoje à noite tem a ver com o que fala em Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Isso é para a nossa experiência, irmãos. O Senhor quer tirar todas as trevas da nossa vida, o Senhor quer mudar a condição do nosso coração. Então, esse rio, esses 4 braços alcançam toda a terra e nos salvam, independente da nossa condição. Basta crer em Jesus. E o Senhor continua nessa mesma passagem, dizendo, depois que ele fala sobre venha a mim e beba, quem crer em mim, tem uma condição, é crer. Ninguém é salvo se não crer. A salvação vem pela fé. A fé crendo na palavra de Deus. E qual que é o resultado de crer no Senhor? Do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. É abundante, é um rio poderoso, um rio cheio de abundância da vida de Deus, cheio de salvação. Tudo que Deus está contido no Espírito que flui de maneira livre, de maneira abundante. Isso muda a nossa vida, irmãos. Isso muda a vida da nossa família, muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós temos que exercitar o Espírito e crer no Senhor. E crer no falar do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Isso é uma questão de viver, irmãos. Uma questão de viver. O nosso espírito, uma vez que nós cremos na obra de Cristo, cremos na pessoa de Cristo, já foi salvo. Mas o Senhor também quer salvar a nossa alma. O Senhor quer permear a nossa mente, o Senhor quer ganhar nossas emoções, o Senhor quer conectar a vontade dEle à nossa vontade. Por isso que vem a cruz, né? A cruz vem cruzar a vontade de Deus com a nossa. Porque o Senhor nos ama tanto que Ele não quer nos deixar na condição que nós estamos. Ele quer que nós estejamos conectados à vontade dEle. Então, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí esse rio leva embora todas as coisas negativas. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu ainda tenho muita coisa negativa na minha vida, no meu coração. Será que sou só eu que tenho um monte de problema? Ou vocês têm um monte de problema também? Esse, não vou pedir para vocês levantarem a mão, porque tenho certeza de que todos nós temos problemas. Irmãos, quando nós estamos desfrutando do Senhor como luz, como amor, até os problemas se tornam grandes oportunidades para nós tocarmos no amor de Cristo. Para nós desfrutarmos do poder libertador do Espírito. Para nós vermos como que a luz de Deus não apenas nos ilumina, mas nos salva da nossa condição. É uma luz que nos resgata de uma situação puramente terrenal e nos conecta com o que é celestial. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes. Precisamos ter a percepção, amados irmãos, que nós já morremos em Cristo, mas também nós temos a melhor parte, nós também ressuscitamos com Cristo. E quando nós no nosso dia a dia, nós experimentamos do poder da ressurreição. Além disso, nós experimentamos do poder da ascensão de Cristo. O que isso quer dizer? Vocês lembram quando Estevão estava sendo martirizado, que ele viu os céus se abrirem e o Senhor estava em pé à destra de Deus, olhando para ele? Esse é o Cristo que nós temos, irmãos. Um Cristo vitorioso, um Cristo ressurreto, um Cristo majestoso. Quando os 3 discípulos mais íntimos do Senhor estiveram ali no monte da transfiguração, e o Senhor abriu, né, aquela capa ali, eles viram a glória de Deus. Essa é a visão que nós precisamos ter hoje espiritualmente. Tocar no Cristo glorioso, majestoso, poderoso, ascendido, ressurreto, que nos traz tudo que Deus é. Não temos razão ou desculpa, irmãos, para nós vivermos como
mendigos espirituais, como pobres coitados, ou até mesmo como irmãos que ficam ali tendo dificuldades. Nós temos hoje tudo que nós precisamos no Espírito. Tudo que nós precisamos vem por meio da palavra na vida da igreja. Temos que crer nisso, irmãos. Então, nessa noite, o Senhor está nos dando uma oportunidade de nós mudarmos de mente. O que é metanoia? O que é arrependimento? É uma mudança de mente. É uma mudança de atitude. Quando o versículo fala, desperta, ó tu que dormes, primeiro temos que reconhecer, será que eu estou dormindo? E às vezes dormir é gostoso, não é? Mas hoje, no tempo final, nessa era final, o Senhor está chamando vencedores que possam trabalhar na vinha do Senhor. E quem trabalha na vinha não pode estar dormindo não, irmãos. Como trabalhadores, nessa última hora, nós precisamos estar plenamente acordados. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus está fazendo. E nós temos o privilégio hoje de ver o Senhor no seu retorno vivos. Isso tem que nos motivar, irmãos. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus viveram como vencedores e já estão dormindo no Senhor, não tem a oportunidade que nós temos hoje de nós estarmos vivendo os tempos finais e se nós trabalharmos diligentemente, sendo supridos pelo rio, dispensando como canais esse rio, de nós vermos o Senhor voltando ainda em vida. Essa é a minha esperança, irmãos. Eu espero que essa também seja a sua esperança. Porque se nossa vida se limita apenas a essa terra, somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança está na volta de Cristo. Para colocar ordem nesse caos, todos os dias nós ficamos, pelo menos eu fico angustiado de ver o que está acontecendo no mundo. O irmão André sempre comenta, né? Sobre essa situação do mundo, o mistério da iniquidade. É preocupante, mas, irmãos, a maneira que nós podemos cooperar é pregando o evangelho. É nós cooperando para que a igreja seja edificada. Porque quem vai definir a cronologia da volta do Senhor é a igreja pregando o evangelho de acordo com o mandamento que o Senhor deixou. Então, por um lado, precisamos ficar atentos e preocupados, precisamos cuidar da nossa família, mas a melhor maneira é nós praticarmos o que o Senhor nos tem dado na igreja para que nós não sejamos apenas observadores passivos do que está acontecendo, mas que nós podemos falar, Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu quero ser um filho da luz. Eu quero andar na luz. Eu quero andar no amor, quero andar na graça, quero andar na realidade, quero andar no Espírito. Eu quero praticar a palavra da verdade. E o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que nós temos está no Senhor. Eu queria falar um pouco sobre o amor e a graça de Deus, antes de entrar na parte da luz. A graça nos alcança em Cristo. Por um lado, essa é a principal base da nossa vida. Nós aprendemos de que a base da nossa consagração é o sangue de Cristo. Tem até um hino que fala, né, sobre isso. Da consagração, o sangue é a base. Eu e você não pertencemos mais a nós mesmos, porque Deus nos comprou com o sangue do seu próprio Filho. Eu vejo alguns pais aqui, também sou pai, eu creio que não tem algo mais precioso do que nossos filhos, não é, irmãos? Eu vejo pais fazendo loucuras para poder cuidar dos filhos. Eu creio que Deus deixou essa experiência humana para nós aprendermos a valorizar o preço que Deus pagou em Cristo. Cristo não era pecador. Pelo contrário, só nós éramos pecadores. Mas para satisfazer a justiça de Deus, ele entregou o seu Filho por cada um de nós. E a analogia no Antigo Testamento que nós vemos é quando Abraão foi ordenado por Deus para sacrificar o filho da promessa, Isaque.
que seria o filho dele que geraria a promessa que Deus tinha dado para ele, de ser uma grande nação, como as estrelas do céu, como a areia do mar. E Deus pediu exatamente o filho que iria concretizar a promessa como sacrifício. E Abraão obedeceu. Vocês acham que foi fácil o homem, Jesus Cristo, cumprir a missão dele aqui na Terra? E nós vemos dois aspectos. Por um lado, Deus, mas no aspecto humano, ele sofreu todas as tentações, todas as angústias, todos os problemas relacionados à pressão e não falhar nessa missão. Tanto que no jardim do ficou tão angustiado que ele suou sangue. Ele suou sangue. Mas ele foi fiel e obediente até a morte de cruz. Esse foi o preço que Cristo pagou para que nós estivéssemos hoje com acesso à árvore da vida, irmãos. Nós não merecíamos, eu não merecia isso, nem você merecia. Nosso destino era realmente ir para o lago de fogo. Mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2. Essa é a nossa condição, trapos de imundícia. Irmãos, sempre que nós estivermos com alguma altivez de acharmos que somos alguma coisa, temos que nos lembrar da nossa condição miserável do qual Deus nos salvou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem nenhum justo sequer, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Isso tem que sensibilizar a nossa vida, apesar de na igreja falarmos bastante, que é o nosso foco do evangelho e do reino, na verdade, o evangelho da graça tem que nos impactar todos os dias. Eu preciso de Cristo. Eu não sou mais meu. O hino fala, não pertenço a mim. Não pertenço a mim, a Jesus pertenço, já não pertenço a mim. Inclusive é um hino que a gente canta nos batismos, muitas vezes, né, Daniel? Porque quando nós somos batizados, nós conhecemos, Senhor, eu não pertenço mais a mim, eu fui comprado com teu sangue. A partir de hoje, eu sou teu, Senhor. A partir de hoje, eu sou de Jesus. Eu perdi o direito sobre a minha vida, porque o Senhor me comprou com o seu próprio sangue. Essa é a graça nos alcançando. O amor de Deus se desdobra na graça que nos salva, que nos alcança e que nos transporta de reino. Isso precisa impactar a nossa vida, irmãos. Por isso que nós temos que aprender a sempre ter o nosso amor por Cristo renovado. A gente fica velho, irmãos, com o tempo. Ficamos cheios de bagagem, cheios de doutrinas, cheios de conhecimento. Deus fala, Deus permite situações na nossa vida, mas nós, muitas vezes, eu principalmente, irmãos, aqui não é uma palavra de exortação, condenação, aqui é uma realidade que eu mesmo experimento no dia a dia. Aí nós ficamos velhos, ficamos insensíveis e parece que a nossa vida fica uma vida religiosa. Vamos na reunião, oramos, mas nós não estamos com aquele fogo do amor do Senhor queimando mais em nós. O compromisso fica morno, às vezes até frio. O Senhor está chamando hoje à noite a cada um de nós para nós despertarmos do nosso sono, irmãos. Para nós voltarmos a amar o Senhor de maneira intensa. Deus nos ama. Jesus te ama. Ele quer nos resgatar da nossa situação. Ele quer alcançar todas as pessoas do seu convívio por meio desse rio da graça. Quantas pessoas não estão no seu dia a dia que ainda não receberam o Senhor? O Senhor precisa de você para alcançá-los. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a nossa vida, irmãos. Ó Senhor Jesus. Quando somos alcançados pela graça, somos tocados pelo amor de Deus e a nossa vida muda. Passamos a amar as pessoas como Deus ama. Vamos abrir a Bíblia em 1 João 4:7.
tal nós lemos juntos? 1 João 4, 7 e 8. Vamos ler juntos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O 9 também. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus é amor. E quando nós somos tocados pelo amor de Deus, nós amamos as pessoas. Nós amamos os irmãos. Inclusive, essa é uma das provas da nossa salvação. Sabe como nós sabemos que nós somos filhos de Deus? É quando nós amamos as pessoas com o amor de Deus, quando amamos os irmãos. E é algo inexplicável, irmãos. Não é uma questão de você amar alguém que você gosta, porque isso até alguém que não tem Deus faz. Eu amo as pessoas que gostam de mim e que me tratam bem. Mas eu odeio as pessoas que me tratam mal. Esse é o padrão do mundo, não é verdade? Mas quando nós somos tocados pelo amor de Deus, nós amamos com o amor de Deus. E o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não depende se está chovendo, se não está chovendo, se a situação está difícil, se a situação está fácil. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Essa é a graça nos alcançando. Esse é o amor de Deus se manifestando para nos salvar. E esse é o amor que vai nos motivar a também pregar o evangelho, a orar com as pessoas, a apacentar. O que nos faz levantar da nossa comodidade para ir atrás das pessoas? Só o amor de Cristo pode fazer isso, irmãos. Porque se nós servimos o Senhor com o nosso impulso humano de querer fazer o bem, primeiro, isso não tem muita sustentação, porque a gente cansa. Ou vem dificuldade, nós desistimos. E outra, Deus não necessariamente se agrada de boas obras. As boas obras são obedecer e praticar a palavra do Senhor, ser fiel à vontade de Deus. Cristo foi fiel à vontade de Deus até a morte de cruz. E a prova que Deus Pai aceitou a obra de Cristo foi quando Cristo ressuscitou. E hoje nós somos incluídos em Cristo para manifestarmos o amor de Deus pelas pessoas. Isso é prático, irmãos. Isso é prático. Nós passamos a ser menos egocêntricos e mais voltados a amar as pessoas. E começa dentro de casa. Começa com sua esposa, com seu marido, seus filhos. A melhor maneira que você tem de cuidar da sua família é transmitindo e manifestando o amor de Deus. Ó Senhor Jesus, renova nosso coração, Senhor. Que tal te orar individualmente, pedindo para o Senhor renovar nosso coração? Efésios 5:8 diz: somos a luz do Senhor. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Como filhos da luz, nós manifestamos frutos que são palpáveis, tangíveis. Versículo 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Por quê? Se somos filhos da luz e Deus é luz, Deus é bom, Deus é justo e Deus é a verdade. Cristo é a única realidade deste universo. Tudo fora de Cristo, tudo fora de Deus é falsidade, é mentira. O que Satanás está fazendo hoje no mundo é construindo uma mega construção para nos distrair da verdadeira realidade que é Cristo. Todo mundo do entretenimento é uma distração para nos desviar do fato de que Cristo é a nossa alegria. Todo mundo do sustento
de correr atrás do dinheiro, de querer virar rico, é uma distração satânica para que nós não busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, porque se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Isso é fé, irmãos. Deus cuida dos seus filhos, não quer dizer que vai ser fácil, mas Deus nos ama e Deus sempre vai cuidar dos seus filhos. Então, a única realidade é Cristo, o resto é falsidade. Versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Da mesma maneira que a luz tem frutos, as trevas também têm frutos. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Quando alguém peca, a tendência é pecar no escuro, não é verdade? Eu acho que, na média, os pecados acontecem mais de noite, não é verdade? Porque ninguém está vendo, o escurinho encobre as coisas. Nós somos filhos da luz, irmãos. Não vamos viver no escurinho da noite. Vamos viver no brilho do sol de Cristo. Vamos viver na luz da vida que desvanece todas as trevas. E sabe, naquele dia, no tribunal de Cristo, tudo que você fez nas trevas vai aparecer. Não tem como esconder nada do Senhor. Limpemos a nossa consciência de todo o pecado tenebroso. Pede para o Senhor limpar teu coração nessa noite. Tem pecado que às vezes estão ocultos, são pecados ocultos, que está enterrado lá no fundo. Deixa o Senhor tratar com esse pecado, se arrepende. Ainda tem tempo, irmãos. Não vamos acumular pecados não confessados, porque naquele dia, quando o Senhor voltar, aí já não vai ter mais tempo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo. Confessa teus pecados ao Senhor. E o Senhor nos perdoa de toda injustiça, o Senhor nos purifica. Esse é o amor de Deus. Não me perguntem por que Deus é assim, porque Deus é amor. Se fosse eu não perdoo fácil não, irmão. Se pisar no meu calo, talvez eu perdoo. Se pisar a segunda vez, eu olho pro cara feio. Se pisar a terceira vez, talvez eu volte um murro na sua cara, porque eu não tenho capacidade de perdoar. Mas Deus em mim é capaz de perdoar. O Evangelho tem que mudar a nossa vida, irmãos. Quando o Evangelho nos alcança, nós temos que ser transferidos de esfera. Perdão. Na leitura dessa semana nós vimos sobre comportamento, né? Não é questão de ter um bom comportamento. Eu vou me esforçar para ser uma pessoa mais bondosa. Aqui está falando, né? O fruto da luz consiste em toda a bondade. Você é uma pessoa boa. Eu vou ser santo, eu vou ser verdadeiro. Fora de Cristo, isso é impossível, irmãos. Isso é impossível. Perdão, irmãos. Até mesmo as limitações, né, da nossa fala é uma maneira de depender do Senhor. Né, meu filho está com pneumonia, e acho que eu estou com uma gripe, né? Mas isso é tudo para nós lembrarmos que até a nossa saúde depende do Senhor, irmãos. Tenho certeza que na sua família tem, talvez, pessoas doentes. É uma tremenda oportunidade para nós orarmos e dependermos do Senhor. Sabe, irmãos, todas as experiências da nossa vida cristã são para que possamos aprender a depender mais do Senhor. E na nossa insuficiência, na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade, nós dizemos, Senhor, eu desisto de mim, e o Senhor toma conta de todo o nosso ser. E a partir daí, Deus começa a manifestar o seu poder. Enquanto nós acharmos que somos capazes, não tem espaço para Deus operar. Mas começa com a atitude do nosso coração, de crer no Senhor e nos abrir ao Senhor. Então, não é uma questão de comportamento, estava falando, não é questão de você se esforçar para ser uma pessoa boa, ser uma pessoa santa. É o exemplo do macaco, né? O macaco faz um monte de coisa para imitar um homem, mas não consegue. Depois que acaba aquele momento, já volta a ser um macaco. Nós não podemos ser como macacos, irmãos, imitando o homem. Nós somos filhos da luz, que tem a luz de Deus.
A nossa vida é a mesma vida do nosso Pai. E aí, quando Deus se manifesta, é por vida e natureza, e não por esforço carnal. Não por esforço humano. Efésios 5, 22. Perdão, Efésios 5, 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Se a gente não resgatar o tempo para viver no espírito, o tempo vai embora. O tempo é roubado de nós. Ó Senhor Jesus, para finalizar, da mesma maneira que Deus como amor nos alcança com a graça, Deus como luz nos alcança por meio da verdade. A luz, quando alcança o homem, é verdade, é realidade. Se torna a nossa referência. Neste mundo de hoje, falta referência. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Deus é a nossa referência. A palavra de Deus é a nossa referência. E quando a luz de Deus nos alcança, a verdade nos alcança. A realidade nos alcança. E a realidade está sempre embasada na palavra de Deus, irmãos. Se você está meio perdido hoje, saiba que a palavra de Deus é a referência. Não acreditem, não se baseiem na opinião das massas, porque cada vez mais a maioria das pessoas estão condicionadas a seguir o mistério da iniquidade, a seguir o que Satanás está destruindo das bases das verdades que Deus nos traz na Bíblia. Então, o Senhor nos deu uma palavra cheia de revelação na vida da igreja. Isso nos norteia para sabermos como servir o Senhor hoje, nesse final dos tempos, na vida da igreja. Esse é o nosso norte, irmãos. Esse é o nosso norte. E quando nós estamos desfrutando, imergindo na palavra, quando estamos realmente transformando a palavra em nossa prática, isso nos traz segurança, nos traz salvação. Isso nos conecta com a vontade de Deus. A nossa atitude muda, a nossa vida muda. Agora, nós temos que obedecer, nós temos que ser simples. Às vezes, a maior barreira é a nossa mente complicada. Mas o Senhor quer hoje nos salvar da nossa mente complicada e renovar a nossa mente. Quando nos conectamos por meio de Cristo a Deus, o Deus infinito se conecta a nós e nós transbordamos com tudo aquilo que Ele é. Mas nós temos que nos conectar com o Senhor. E aí a gente passa a viver, voltando para Gênesis, na experiência da árvore da vida. Não é do conhecimento. Irmãos, o conhecimento não nos salva. A árvore da vida nos salva. Conhecer muito não quer dizer muita coisa. Podemos morrer em nosso conhecimento. Mas quando nós comemos da árvore da vida, quando nós praticamos a palavra viva que o Senhor nos tem dado, aí nós somos ganhos pelo Senhor totalmente. O Senhor nos usa como vencedores. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, essa é a palavra que eu tinha preparado para hoje. Eu queria fazer uma oração, irmãos. Se nessa noite o Senhor te tocou em algo específico da sua vida, que precisa ser alcançado pela luz divina, e que você sentiu algum incômodo em relação a algo que Deus quer mudar em sua vida, para que você possa andar na luz como filho da luz, eu vou pedir para você ficar de pé e nós vamos orar por você. Isso aqui é uma atitude diante do Senhor, para que a palavra não fique apenas no conhecimento, né, irmãos? Para que nós possamos realmente deixar o Senhor mudar a nossa vida. E o Senhor está fazendo um chamamento nesse final dos tempos para nós sermos vencedores, para nós sermos soldados do exército de Deus, para nós despertarmos do nosso sono espiritual. E na oração que eu vou fazer, eu quero que você abra seu espírito e seja um com oração. Eu vou fazer uma oração, não preciso repetir a minha oração, mas eu vou orar por cada um de nós.
E vamos, como igreja, ser um com essa oração e deixar o Senhor realmente mudar a nossa vida. E se você tem o sentimento, a percepção de que você está meio dormindo, acorda nessa noite, irmãos. Vamos deixar o Senhor mexer na nossa vida, para nos salvar, para nos tornar vencedores. Ó Senhor Jesus. Senhor, nessa noite, cada um de nós estamos nos apresentando para que o Senhor possa nos salvar. O Senhor conhece a situação de cada irmão, de cada irmã nessa noite. O Senhor conhece cada pedaço do coração que ainda está escuro, cada sentimento que ainda não está santificado, cada problema que muitas vezes parece como uma terra seca, que ainda está carente de receber essa água da vida. Senhor, nessa noite, pedimos em Teu nome que o Senhor honre o coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui hoje, pedindo para o Senhor salvar, para o Senhor curar, para o Senhor libertar. A Tua palavra diz que nós devemos andar como filhos da luz. Senhor, nos transforma em filhos da luz. Como igreja, Senhor, queremos pedir para o Senhor nos renovar, para o Senhor nos salvar. Queremos nos conectar a Ti. O Senhor conecta toda a obra de Deus. O Senhor pagou o mais alto preço com Teu sangue para nos resgatar. Senhor, nessa noite, nos salva, Senhor. Como esses braços do rio, queremos ser alcançados, independente da nossa condição. Ó Senhor Jesus, queremos abençoar a vida de cada irmão nessa noite, para que o Senhor realmente resgate a todos e transfira plenamente a cada um em realidade para o reino do Filho do Seu amor. Cremos que a maioria já tem o Senhor, mas nos dá um novo começo, Senhor. Senhor, nos dá um novo começo aqui na igreja, em nossa família, em nosso trabalho. Não importa como nós estivemos até agora, nesse momento declaramos, nos salva, Senhor. Senhor, queremos andar como filhos da luz. O Teu amor nos alcançou por meio da graça. A Tua luz vem a nós e nos traz a verdade, nos traz a realidade. Cremos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nessa noite, honra o coração de cada um que se levantou, de cada um que está ouvindo, para que a nossa vida possa ser diferente a partir de agora. Queremos ser fiéis, queremos obedecer a Tua palavra, queremos ser simples, queremos praticar, para que naquele dia, no Seu tribunal, o Senhor possa nos aprovar. O Senhor conhece todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, todos os nossos pecados. Senhor, trata eles agora, Senhor. Confessamos as nossas fraquezas, mas também declaramos que Tu és Senhor sobre nossa vida. O Senhor é o Cristo ressurreto, vitorioso, e o Senhor está nos encabeçando como igreja, para que nós possamos viver de acordo com Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nos cura, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Jesus é o Senhor.